A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney. É uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa palavra, essa palavra ela vem nos ensinar, ela tem um grande ensinamento para as nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, ele estava ensinando para os discípulos a questão da unidade, a questão da comunhão, de eles estar vivendo no corpo, na comunhão, na união, na unidade. Porque, na verdade, eles precisavam aprender a viver nessa comunhão, nessa unidade, no corpo, porque as coisas do Senhor, o Espírito Santo, ele age no corpo, Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo de Cristo. E o Senhor Jesus estava ensinando eles a viver em comunhão e unidade, E aqui nessa palavra, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Então, isso mostra que quando nós estamos unidos, nós estamos em comunhão, nós estamos nesse propósito de viver, em comunhão no corpo de Cristo, o Senhor Jesus ele está presente, ele se faz presente. E a presença do Senhor, ele se manifesta de várias formas. Trazendo consolo, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo alegria, profetizando. O Espírito de Deus se manifesta de várias formas. Então o Senhor Jesus, curando, operando várias bênçãos na vida das pessoas, na vida da igreja. E isso tem uma riqueza espiritual muito grande, meus irmãos. É por isso que é muito importante nós vivemos em comunhão, nós vivemos no corpo, em unidade. Porque a Bíblia nos fala que Deus une, mas o inimigo ele quer espalhar, ele quer desunir. E hoje, algo que tem desunido muitos cristãos, trazendo muita desunião dentro das igrejas, trazendo desunião dentro dos lares, trazendo desunião nas amizades, nos relacionamentos. É exatamente porque o inimigo ele vem para espalhar. Por isso que nós precisamos estar em unidade de comunhão. Por isso que Deus opera na comunhão. Eu preciso estar num espírito de concordância, de comunhão, em adoração, em santificação. Porque enquanto nós estamos em vigilância, em comunhão, em santificação, em adoração, nós estamos professando a mesma fé, a mesma graça, a mesma unidade. E hoje nós estamos vendo, o que tem desunido, o que é, qual a semente que o diabo usa, que ele planta dentro da igreja, dentro dos lares, na vida dos casais, na vida nas amizades, nos relacionamentos.
Qual que é a semente que o inimigo semeia? É a semente da contenda. Né? Às vezes é uma conversa mal falada, é uma fofoca, é uma intriga e já desune as pessoas. É por isso que nós temos que vigiar aquilo que nós falamos, porque há poder também nas palavras. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, de não lançar a palavra de maldição na vida das pessoas. E também com as nossas atitudes. Às vezes tem cristãos que não vigiam com a sua atitude, com o seu testemunho. Só que nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, perfeito. Nós vamos encontrar pessoas que a Bíblia nos fala que o joio está no meio do trigo. Então, pessoas perfeitas, nenhum de nós somos perfeitos, nós somos falhos, pecadores. E nós temos que aprender a olhar para dentro de si, para dentro de nós mesmos, e enxergar que nós somos pecadores, que nós somos falhos. E quando nós enxergarmos um defeito, uma falha na vida do irmão, nós temos que orar por ele. Só que a Bíblia condena aquele que semeia contenda dentro da igreja. A Bíblia nos fala que Deus abomina. É abominável a Deus aquele que semeia contenda. Porque a contenda, ela destrói amizades. A contenda, a mentira, a conversa mal falada, a fofoca, destrói casamentos, destrói famílias, destrói amizades, destrói ministérios. E muitas das vezes, se o pastor não vigiar dentro da sua igreja, pode destruir até a sua igreja. E nós temos que orar para que Deus venha repreender a contenda, a discórdia. Porque nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele não tem prazer em ver as pessoas unidas, em comunhão, em alegria, em união. Ele não tem prazer em ver os casais em união, vivendo em paz, as famílias, pai e filho, filho e pai, mãe e filha, ou filho e mãe. Ele não tem prazer de ver as pessoas vivendo em união. Em união dentro da sua igreja, em comunhão dentro da sua igreja. O inimigo não tem prazer nisso. E nós temos que vigiar. Nós temos que estar dentro da igreja semeando a paz, semeando a bênção, semeando a união, semeando a comunhão. Por isso que tem pessoas, quando você vê uma pessoa que está semeando contenda, irmão, nós temos que orar pela vida dele e repreender esse espírito de contenda, esse espírito de rebelião, esse espírito de soberba. Porque tem pessoas que enxergam defeito em todo mundo, mas não vê o defeito dele. E começa a criticar todo mundo, a julgar todo mundo. E a Bíblia nos fala que só há um juiz legislador que é Deus. Nós não temos esse direito de julgar as pessoas. Nós temos que orar uns pelos outros. E o que acontece quando esse espírito entra? Ele começa a destruir tudo. Ele tira a paz. Ele destrói amizades. Ele destrói ministérios. Ele quer defamar a vida das pessoas. O espírito da contenda. E nós temos que discernir. Primeiramente, nós temos que estar em espírito de vigilância para não entrar em contenda com as pessoas. Nós somos semeadores da paz. Nós somos semeadores da bênção de Deus. E hoje, meus irmãos, o inimigo, né, é muito feio. Até um dia desse eu vi um exemplo. Né? Tem pessoas que
pastores falando mal um do outro, irmão falando mal um do outro. Hoje nós vemos cristãos que se dizem cristãos, mas não vivem aquilo que prega e não prega aquilo que vive. Porque o verdadeiro cristão, ele vive o que prega e prega o que vive. E ele dá o testemunho. O verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, nós procuramos viver. Nós pegamos o conselho da palavra de Deus, o conselho do Espírito Santo, para nos orientar, para que nós venhamos a cada dia dar o nosso testemunho. Ser luz nas trevas. A nossa luz, ela precisa brilhar nas trevas. A pessoa precisa sentir o bom cheiro de Cristo na nossa vida. O perfume do amor de Cristo, o perfume da palavra de Deus. Exalar o perfume de Cristo. Mas muitas das vezes, meu irmão, nós estamos vendo pessoas que se dizem cristão da boca para fora, mas não vivem. Vive aprontando as coisas erradas, não estou aqui para julgar ninguém, mas que você venha refletir sua vida espiritual. Se você se encaixa no que eu estou falando, né? Pessoas que muitas das vezes começam a trazer um prejuízo dentro da igreja, semeando contenda, trazendo prejuízo nas amizades, não vigia com as suas atitudes e começa a semear contenda, discórdia. Meus irmãos, nós temos que, na verdade, ser sinceros conosco mesmos. Tem muitas pessoas, tem muitos cristãos que se dizem cristão da boca para fora e não estão vivendo a palavra de Deus, não colocam a palavra de Deus em prática. O maior prejudicado é a própria pessoa. É a própria pessoa, porque você está enganando a você próprio. Quando o homem começa a viver dessa forma, ele está se enganando a si próprio. Porque a Bíblia nos fala que Deus jamais desampara um coração contrito e quebrantado. Nós temos que se arrepender. Nós temos que se arrepender das nossas iniquidades, dos nossos erros, das nossas falhas, e olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que nós somos pecadores. Não ser como os fariseus, como os hipócritas, como os religiosos, que julgavam os necessitados lá na época de Jesus e não iam socorrer as pessoas necessitadas. Só tinha o jugo nos seus lábios, só tinha o jugo, né, para julgar as pessoas. E Jesus, o que Jesus falou com ele? Vocês são sepulcro caiado. O sepulcro caiado, né, era o túmulo. Por dentro estava bonitinho, mas por fora estava bonito. Tudo limpinho, mas por dentro, né? Não havia purificação, não havia santificação, não havia transformação. Então a transformação, meus irmãos, ela começa de dentro para fora. Deus quer transformar o nosso interior. Deus quer transformar nossa alma. Deus quer nos fazer verdadeiros cristãos, que professam a verdade que está na palavra de Deus. Eu, como pastor, como homem de Deus, eu tenho que trazer essa palavra para a sua vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias, meus irmãos, que o inimigo, em vez de usar os cristãos para ganhar almas para o reino de Deus, usar os cristãos para evangelizar, para semear a palavra, os cristãos estão semeando a contenda. Quantos na internet hoje que estão semeando contenda? Discórdia. E isso não soma para o reino de Deus. Isso só traz prejuízo para o reino de Deus, porque o inimigo, quando ele vê os cristãos contendendo um contra o outro, ele fica ali, ó, jogando mais lenha na fogueira. Quanto maior a contenda, mais contenda ele vai pôr, mais discórdia ele vai pôr. Ele vai semear a ira, o ódio no coração das pessoas. Tudo que o inimigo sabe fazer é isso, é semear o ódio, a contenda, a discórdia, briga, confusão. Mas Deus não. Os frutos do Espírito é o fruto da paz,
é o fruto do perdão, é o fruto do amor, é o fruto da misericórdia, da reconciliação. Por isso que nós temos que viver dessa forma, meus irmãos, perdoando uns aos outros, sendo tolerante, sendo paciente, sendo uma pessoa amável. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Para com isso, para de desunir as pessoas por causa de uma placa de uma igreja. Não independe de você ser de igreja A, B ou C ou D. Nós servimos o mesmo Deus. Nós servimos a Jesus. Jesus é que morreu na cruz pela minha vida, pela sua vida. Nós não devemos servir a placa, servir a homem, está debaixo de julgo de homem. Mas a Bíblia nos fala que nós devemos firmar nossa fé em Cristo. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho. E nós temos que ensinar as pessoas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido do evangelho. Que é semear o amor, que é semear a paz, é semear a união. Você que está em desunião com o seu familiar, procura o seu familiar, se une. Na sua igreja, você está em contenda com o seu pastor, com os irmãos da igreja. Se une aos irmãos, entre em comunhão, muda a sua mentalidade. Se tem algum amigo que você está em contenda com ele, procura ele. Porque é assim, meus irmãos, que nós vamos exalar o amor de Cristo. Que nós vamos semear o amor de Cristo. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E que nós vamos plantar o amor. A semente, quando o inimigo quer semear a semente da contenda, Deus também quer semear a semente da palavra. A semente do perdão. A semente da reconciliação. E eu venho trazer essa palavra para a sua vida. Meus irmãos, quando nós estamos reunidos em um só corpo, em um só espírito, uma só comunhão, professando essa fé verdadeira em Cristo Jesus, Deus pode fazer muitas coisas através da nossa vida. Deus pode fazer muitas coisas através da sua igreja. Deus pode fazer muitas coisas através das nossas vidas, através do evangelismo. Salvar, libertar, transformar, curar as almas que estão doentes. Deus quer operar através da sua vida. Mas que você venha entender que Deus, Ele quer te usar, mas se desvazie dos seus recursos, do seu eu, da sua razão, da carne, porque os frutos da carne, ele não contribui para nada para o reino de Deus, só traz prejuízo. E nós temos que se santificar, se purificar, nós temos que se encher do Espírito Santo de Deus para realizar a obra de Deus, para ser um vaso na mão do oleiro. Deus quer te usar para evangelizar, para levar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que Davi, olha o que Davi falou aqui no Salmo 51, no versículo 10 e 11. E o 12. Olha o que o salmista falou aqui. Salmo 51, versículo 10, 11 e 12. A palavra do Senhor nos fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Meus irmãos, então Davi, ele disse: cria em mim, Deus, um coração puro e reto. E que Deus venha criar na tua vida esse coração puro,
e reto. É só o Espírito Santo que pode trazer pureza ao nosso coração, limpar o nosso coração. Porque o mundo, meus irmãos, quer jogar a imundícia, a sujeira. O inimigo quer colocar, poluir a nossa mente. Mas Deus, Ele tem poder para limpar a nossa mente, para purificar o nosso coração e criar em nós, renovar em nós um espírito reto, um espírito de retidão, de enxergar a retidão da palavra de Deus. Porque Deus, Ele não é aquele Deus que... O caminho de Deus não é torto, meus irmãos, o caminho de Deus é reto. Porque ou é sim, sim ou não, não. Ou nós obedecemos e vivemos a palavra de Deus, ou nós vamos viver em desobediência. Por isso que precisa haver arrependimento, quebrantamento de coração, sinceridade. Torna a dar-me, olha o que a palavra diz, não me lances fora da tua presença. Então Deus quer te sustentar na presença dEle, na comunhão do corpo, do partir do pão. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Meus irmãos, Deus quer sustentar o Espírito Santo na tua vida. Deus quer preservar a bênção do Espírito Santo na tua vida. Se o vaso está trincado, vazando óleo, Deus hoje vai te fazer um vaso novo, restituir a tua vida, restaurar a tua vida e te encher do óleo do Espírito Santo e te encher da presença do Espírito Santo. Davi não queria perder a presença do Espírito Santo, meu irmão. E tudo que nós devemos almejar é isso. É não perder a presença de Deus na nossa vida. E a palavra fala, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustenta-me um coração voluntário. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então, Deus quer te dar a alegria da salvação. E a verdadeira alegria da salvação é Jesus habitando em nós. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você vai provar dessa alegria verdadeira, dessa paz verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. E sustenta-me com espírito voluntário. Deus não te obriga a fazer nada para Ele. Nós fazemos por gratidão. Nós fazemos a obra de Deus por gratidão. Essas pessoas que têm evangelizado, feito a obra de Deus querendo algo em troca, meus irmãos, Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Jesus já venceu por nós, já nos deu a salvação na cruz do Calvário. E nós temos que fazer por amor. Não querendo nada em troca material, mas fazer por amor. Louvado seja o nome do Senhor. E que você venha ter esse espírito voluntário de realizar a obra de Deus, de levar a palavra de Deus, de levar o Evangelho de Cristo. Porque Ele te deu de graça e você agora vai semear na vida das pessoas. Nós temos que ter esse desejo de fazer a obra de Deus voluntária, de realizar, de levar o Evangelho de Cristo. Deus quer colocar esse desejo no seu coração, de levar a palavra de Deus, de levar o Evangelho de Cristo. E que essa chama venha acender dentro da sua alma, venha arder dentro da sua alma. Porque Deus um dia falou comigo que nós devemos acreditar naquilo que Deus nos chamou para ser. E Deus nos chamou para ser ganhadores de alma, pescadores de almas. E Deus quer usar a sua igreja, Deus quer usar a sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo a bênção do Senhor. Que Deus vai te usar nessa terra para ganhar almas. E que nós vamos viver em comunhão e união. Porque assim é no corpo, é na comunhão. É um só corpo, é um só espírito. É que o Espírito Santo vai habitar na nossa vida. É vivendo não em discordância com o corpo de Cristo, mas vivendo em comunhão com o seu pastor, com a sua igreja, com os irmãos da sua igreja, vivendo em comunhão dentro da sua casa, vivendo em comunhão com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares. É dessa forma que Deus vai nos usar para fazer a diferença aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estremecer o inferno. E Deus vai nos usar para ganhar almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que fica essa palavra. E eu profetizo na tua vida.
que através dessa palavra, Deus vai te usar na terra, como um vaso na mão do oleiro. Deus vai te usar. Deus vai te abençoar. Deus te abençoe. Que esse espírito de união, de comunhão, de paz, vem reinar na tua vida a partir de hoje, através dessa palavra. Eu profetizo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu te despeço, debaixo da comunhão, debaixo da bênção de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus.